Olá a todos, vamos iniciar então mais um encontro agradecendo a Deus, a Jesus, a Frifa Bene de Cristo, aos Espíritos amigos. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, pedindo por todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os doentes do corpo e da alma. Hoje nós trouxemos do livro de Divaldo Franco Responde, volume 2, em que é feita uma pergunta a ele. Por que muitas pessoas buscam transformar-se intimamente para melhor, buscam vários processos e técnicas de cura, no entanto não conseguem curar-se? A resposta de Divaldo. Porque são portadores de débitos morais e espirituais muito graves. Curar-se não é tão importante quanto se pensa. Ideal é manter-se saudável, porque às vezes temos uma doença que nos impede a manter salutares, saudáveis comportamentos. Ao invés de ser um castigo, é uma bênção. Então ele inicia falando que mais importante do que a cura é manter-se saudável. Aqui manter-se saudável, sobretudo saudável do espírito, porque nós sabemos que há muitas doenças que elas provêm do nosso passado, que elas estão ali impregnadas nos tecidos espirituais, perispirituais, não somente no corpo físico. E essas doenças muitas vezes foram provocadas, elas tiveram a sua origem, a sua matriz, em comportamentos nossos desajustados, comportamentos inadequados. E nessa existência elas só mudam absolutamente, elas só se extinguem absolutamente se nós também mudamos os nossos comportamentos, esses comportamentos que lá atrás eles deram origem a essas doenças. Então, para muitas pessoas, a doença que é vista como uma desgraça, como uma grande decepção, ela é uma bênção se ela é compreendida, se há ali os efeitos na mudança da nossa atitude, do nosso comportamento, na nossa sensibilidade. Ele dá exemplo de uma pessoa que tem cirrose hepática e diz: se não houvesse essa cirrose, eu iria beber até cair. A cirrose lhe é uma bênção. Às vezes um impedimento, um processo enfermiço, constitui uma verdadeira dádiva, impedindo mais comprometimentos negativos. E uma vez mais nós lembramos que quando Jesus veio à Terra, ele não curou todas as pessoas, não é? Por que ele curou algumas pessoas e outras não? Aquelas pessoas que foram curadas, elas tinham ali, estavam no fim de prova, elas já tinham aprendido com aquela lição, né? Porque Jesus e Deus jamais quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado, né? Então, quando ele curava, ele usava duas frases: vá, a tua fé te salvou. Vejam, era a fé da pessoa, era o merecimento da pessoa, era a conquista daquele que foi curado. Vá, a tua fé te salvou. E ele dizia, não peques mais, não erres mais, né? Vá, também não erres mais. Querendo dizer que, olha, se você voltar ali ao erro, se você voltar àqueles comportamentos que você tinha no passado, a sua doença pode voltar. Então vai e não erres mais, né? Então vejam que, retomando, ele não curou todos, aqueles que ele curou estavam ali no fim de prova, né? Porque para outros que permaneceriam com a doença, ainda havia ali um caminho purificador, um caminho de aprendizados, né? O que não quer dizer que todos os que têm ali doenças, até doenças crônicas, não podem e não devem buscar ali sempre o melhor, sempre ali a qualidade de vida. Então há doenças, né, que a Terra ainda não encontrou a sua cura, mas nós temos a obrigação, né, como respeito ao nosso corpo, como respeito à nossa vida, de buscarmos ali sim os melhores tratamentos, as melhores alternativas
para que nós tenhamos a melhor qualidade de vida possível. E dentro desse contexto é que nós vemos pessoas com a mesma doença, que algumas têm uma resposta muito boa com remédios mais simples, outras que usam medicações mais modernas, biológicas, e talvez não tenham uma mesma resposta. Além da medicação, isso está muito ligado dentro desse contexto ao espírito, né? As nossas, como foi dito, as nossas mudanças de atitude, ao nosso esforço pelo bem, ao nosso esforço em sermos criaturas melhores, porque essa nossa atitude, ela altera a própria imunidade, ela beneficia a imunidade, ela beneficia os processos de recuperação, tanto dessas células físicas como das células do perispírito, onde estão então a raiz, a matriz geradora de processos doentios que foram gerados ali por nós mesmos em existências passadas. Então, mais uma vez, nós frisamos o quanto é nossa responsabilidade cuidarmos ali do próprio corpo, cuidarmos da nossa saúde, do bem-estar, porque aqueles que se entregam ali às doenças, eu vou morrer assim mesmo, e aprendemos que o corpo ele é o templo do nosso espírito, ele abriga o nosso espírito, ele é a fonte, ele é a oficina no qual nós utilizamos para a nossa caminhada aqui na Terra, para a execução das nossas atividades, no trabalho profissional, no nosso trabalho espiritual, enfim. Nós temos uma responsabilidade enorme sobre o nosso corpo, cuidando do nosso corpo físico. Ele continua dizendo: desse modo, nessa proposta, não é tão importante considerar que não iremos mais ter a doença, que vamos ficar radicalmente bons. Há processos para os quais não encontraremos a cura total nessa encarnação. Vejam, cura total, mas nós podemos sim melhorarmos em muito o quadro ali de uma eventual doença que trazemos. Aquele que procura autocura, mesmo que não consiga ficar livre da doença, passa a ter uma visão bem diferente do sofrimento e da vida. E de fato nós vemos quantas pessoas passam por situações difíceis, dolorosas, e que no entanto a partir daquele momento elas encaram a vida com outro olhar, passam a valorizar pequenos detalhes, passam a valorizar a própria existência, passam a valorizar ali a família, os amigos, o trabalho, enfim, passam a valorizar coisas que até então eram habituais, eram rotineiras, mas quantos veem ali um valor enorme, no ato de respirar, no ato de caminhar. Então, felizmente a doença em muitas situações, se bem aproveitada, ela traz ali modificações profundas na alma daquele que é portador dessas doenças. Mas uma vez mais reforçando, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer o nosso aprendizado, que são coisas bem diferentes, Então nós não podemos culpar a Deus, culpar a vida por aquilo que nós um dia plantamos. Há aquela frase que eu acho bastante interessante que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, a partir do momento que nós aprendemos a lição, não há qualquer motivo para um sofrimento em vão. Então, lição aprendida, sofrimento terminado, começa-se ali uma nova fase, um novo ciclo em que não é necessária aquela dor daquela doença. Mas, enquanto for necessário, nós temos que buscar todos os recursos possíveis ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo pensarmos o que eu tenho para aprender com essas situações difíceis. Ele diz ainda, Divaldo: eu conheci um jovem que nos seus dias de saúde era chamado Hércules. Era halterofilista, possuía um corpo atlético muito bem desenhado. Mais tarde foi diagnosticado com o mal de Hansen, doença mais conhecida como a lepra. Ele experimentou então uma terrível angústia. Foi internado no leprosário em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Hoje é um homem quase nonagenário. Chama-se Amazonas Hércules. É a bondade em pessoa. Tornou-se um missionário. Ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório e ergueu com a ajuda de outros um centro espírita. É um benfeitor da humanidade.
Conheci também um outro jovem portador de uma doença degenerativa. A doença o levou da bengala canadense para 2 bengalas e depois para a cadeira de rodas. Logo em seguida sofreu um problema ocular, foi tratar da vista. Uma imperícia do oftalmologista levou à cegueira de um olho. Como a doença podia transferir para outra vista, ele procurou um grande especialista, talvez um dos melhores na época, e mais uma vez, por imperícia, ficou cego do outro olho. Continuou doente, foi ficando paralítico até ser alcançado pela paralisia total. As juntas consolidaram. Então, ele desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição. As pernas e os braços não dobravam e ele ficava numa postura reclinada. Cego das 2 vistas, sentia muito calor. Precisava de um ventilador permanentemente ligado a 1 metro de distância. Esse homem era Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituiutaba. Jerônimo, com todas essas aflições, aconselhava pessoas que sofriam de mal-estar gástrico por excesso de comida. As pessoas iam até ele queixar-se de pequenos problemas perfeitamente contornáveis. Jerônimo me contava: é impressionante que eles não me veem ali, paralítico, cego, dependente de tudo. Então vejam, são 2 exemplos que ele traz aqui desse jovem halterofilista, né, que acaba ali tendo o mal de Hansen, que é como se diz, hoje se designa a doença que antigamente se falava lepra, né? Só que lepra é um termo bastante pejorativo, preconceituoso. Então hoje se usa a expressão hansenianos. Mas esse jovem, né, que tinha ali um porte atlético, que era halterofilista, não se deixa abater ali pela doença e passa a ser ali um grande benfeitor, ser um cuidador ali dos outros companheiros que estavam com a hanseníase. E esse outro exemplo do Jerônimo, que é bastante interessante, em que gradativamente ele vai perdendo ali toda a mobilidade, tendo uma dependência total. E é interessante quando se fala que ele perdeu a visão de um olho por imperícia, que também perde a segunda por imperícia. Então nós podemos depreender daqui que pode sim, como houve ali uma falha, mas isso estava dentro dos processos de aprendizado dele, porque Deus jamais permitiria, né, que ele tivesse ali sequelas tão sérias, físicas, se não houvesse ali um aprendizado. Então, aquela frase que diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele que for o causador, que às vezes o erro ele é necessário, né, que pode haver, vejam a frase, pode haver ali uma injustiça, mas não há pessoas injustiçadas. No sentido que, do ponto de vista espiritual, Deus jamais é justo. Deus é sempre bom, sempre soberano, sempre perfeito. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então nada, absolutamente nada de mais sério, como nesse caso, aconteceria se não houvesse ali um aprendizado para ele que virou ali um grande testemunho, que apesar de todas essas limitações, era um homem que consolava os outros, era um homem que a própria vida já era um exemplo para, né, que deveria ser, né, porque ele mesmo fala que quantos iam buscar auxílio ali, mas não paravam para perceber quantas limitações ele tinha. E isso acontece na nossa vida quando nós queixamos em excesso de pequenos problemas, de pequenas coisas que são solucionáveis, né? São perfeitamente solucionáveis, mas acabamos ali nos desesperando pelo medo, pela falta de fé, pela ansiedade, pelo imediatismo, né? E quantas coisas acabam se resolvendo por si só, mas nós cometemos às vezes até o vício de nos queixarmos excessivamente das coisas que nos acontecem no dia a dia, e isso acaba às vezes sufocando as boas coisas que acontecem. Damos um valor imenso para pequenos contratempos que afetam a nossa rotina, afetam o nosso planejamento, e não valorizamos, né, tantas coisas boas. Às vezes dizemos: minha vida está tão sem graça, nada de novo acontece. Mas talvez seja um período de calmaria,
de refazimento, né, de restauração das nossas forças físicas e espirituais, né, e não valorizamos esses momentos que, se nada de novo acontece, também talvez nada de ruim esteja acontecendo e nós não aproveitamos, nós não valorizamos. Por isso, então, ele nos recomenda, né, que nós possamos agradecer, né? E voltando ali ao ponto inicial, né, que façamos todo o possível pelo o bem-estar do nosso corpo, nos cuidando, né, com a alimentação correta, com o repouso necessário. Mas se encontramos alguma doença, algum processo que eles não têm a cura total nessa vida, e jamais nos desesperemos e aproveitemos ali como um cadinho purificador, né? Como uma fonte de aprendizado, de resignação, de humildade, de luta pela vida, mas sem a revolta, sem o desespero, né? Então fica aí para nós pensarmos, refletirmos sobre isso, né? Que podemos ficarmos doentes do corpo, mas quantas vezes estamos curando a nossa alma, estamos ali nos preparando para reencarnações muito mais felizes, muito mais leves, muito mais livres. Então, não deixemos que a doença do corpo nos leve à doença da alma. E quantas vezes esses processos eles podem ter a cura definitiva aqui na Terra. Não são todos, mas aqueles casos sim, que podemos ter ali a bênção de uma cura completa. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, ilumine a todos nós. Olá, boa noite, que a paz de Deus, que a paz de Jesus envolva a todos nós, que esses instantes sejam abençoados de esclarecimento, de refazimento, de reflexões. Que bênção é estarmos nessa sessão, sendo amparados sem a menor dúvida por Deus e por Jesus. Nesses instantes que nós estamos vivendo, que são ali conturbados, e por toda a nossa vida, nós temos um recurso maravilhoso, que é o recurso da prece. Então nós não podemos abrir mão dele, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, nós temos que dedicar, assim que acordamos, alguns instantes ali, de entrarmos em prece, em sintonia com Deus e com Jesus, pedindo amparo, pedindo assistência, agradecendo tanta ajuda que recebemos por acréscimo da misericórdia divina. Isso com certeza nos fará ali mais firmes, mais confiantes ao longo de nossa jornada, mais confiantes frente às dificuldades ou os ensinamentos, os aprendizados ali ao longo do dia, ao momento, nos ajudará a ajudar aqueles que estão conosco, aqueles que convivem conosco, ainda mais agora que estamos mais próximos, muitos estão sob o mesmo teto, ali trabalhando, estudando. Então é uma oportunidade de ajudarmos todos que estão conosco, inclusive os desencarnados, né? Temos que ter essa consciência, essa certeza que não estamos só ali num número de encarnados, né? Existem ali irmãos ao nosso redor que serão beneficiados com a nossa ação da prece. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo,
Nós vamos ver alguns trechos do capítulo 27, que é Pedi e obtereis. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Dada aqui a nossa condição, nós ficamos muito mais, na esfera do pedido. Do pedido, a gente pede, quando teríamos que agradecer mais do que pedir. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, pode-se orar por si ou por alguém, Outrem, por alguém, encarnado ou desencarnado. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem a nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança, Que aqui é a questão da sintonia. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos nesse mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo pensamento como o ar transmite o som. É uma conexão, uma corrente magnética que se estabelece entre aquele que está pedindo, e entre aquele que recebe esse pedido, esse agradecimento. Então, aqui nós temos sempre a recomendação, de dirigirmos a nossa prece a Deus e a Jesus. Mas nós sabemos que nem todos comungam das nossas crenças, temos que respeitar. Então, em alguns casos, em algumas religiões, pede-se em nome deste ou daquele, mas de fato é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, esse espírito ao qual se roga esse favor, ele vai ser um intermediário, ele vai interceder por nós. E também existe a ligação entre aquela pessoa que nós estamos pedindo, Então, se de repente estamos orando ali por um pai, por uma mãe, por um doente, por um amigo, por um filho, estando eles encarnados ou desencarnados, a nossa prece vai chegar até eles. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as circunstâncias, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos,
Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. O homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, quando pedimos, aqui como o próprio nome do capítulo diz, nós obteremos a ajuda. Pode não ser a ajuda que nós esperávamos, porém a solução, o suporte, o alívio, ele vem. Se nós nos colocamos ali de coração aberto, de mente aberta, nós sentimos esse auxílio. Deus envia ali os seus emissários, aqueles que poderão nos ajudar através de um conselho, de um pensamento, de uma vibração. E se nós nos sintonizarmos, nós de fato receberemos o amparo, a assistência que tanto necessitamos, que tanto buscamos quando estamos em prece. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, nós temos o item 23, Alegria da Prece. É uma mensagem aqui de Santo Agostinho. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Realmente é um bálsamo, é um alívio, é um encorajamento. Sem dúvida, sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também. Orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, a prece, ela nos traz alegria. Quando dela, nos colocamos em condições, esse pedido com humildade, é um bálsamo realmente muito consolador, vibra em nós. E eu trouxe também do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius,
um capítulo que se chama Rezar e Orar. Ele vem bem de encontro a tudo que foi dito até aqui, né? Essas palavras de Santo Agostinho. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas, é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir. Olha a diferença. Rezar muitas vezes é uma atitude maquinal, né? Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha, não há molde que o guarde, não há modelo que o plasme. O sentimento é, por natureza, incoercível, né? Não se pode conter. E aí ele traz um exemplo interessante. Como o relâmpago prenunciando o temporal, o sentimento fere o campo de nossa consciência e num dado instante penetra o âmago do infinito. Quem o retém? Quem ousa interpretá-lo? Quem o pesa e quem o mede? Só Deus o conhece, só Deus o julga com justiça, porque só Deus sabe o que são essas vibrações de nossa alma, quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós, né? Então, se nossas palavras são limitadas para expressarmos o nosso sentimento, né? O que trazemos no nosso coração, às vezes a gente está tão feliz e a gente não consegue expressar, ou a gente está muito triste, a gente também não consegue expressar, a gente não consegue se comunicar com alguém que está ao nosso lado, mas com Deus nós conseguimos nos comunicar, né? É uma potência, é uma conexão incrível, maravilhosa, né? Ele nos conduz. Nosso espírito sintetiza numa só vibração aquilo que o vocabulário terreno não diria após haver esgotado o derradeiro elemento de todos os seus recursos. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. É uma aliança, é uma irradiação. Olha que verbos Vinícius usa. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram, os impostores e os supersticiosos rezam, que é aquilo maquinal, barganha, fórmula pronta. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda que essa prece seja ali palavras nossas, do nosso coração, que nós demos assim vazão, né? E tem pessoas que falam, mas eu não sei orar, então você faz um Pai Nosso, aquilo sem sombra de dúvida já vai começar a te ajudar, né? A nos ajudar. Mas quando nós falamos do coração, a nossa conexão é maior, né? É um diálogo com Deus. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem-se à sociedade em cujo meio vivem. Difícil é compreender-se o crente em seus colóquios com a divindade. Os fariseus rezavam em público para serem vistos, admirados, louvados. Vamos refletir, né? Nossas atitudes condizem com o que estamos dizendo? Estamos exercendo um papel mediante as outras pessoas? Ou realmente estamos sentindo o que estamos falando, né? Então, nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que estamos sendo auxiliados, né? Nós não podemos perder a confiança. Nesse momento, todos estão sendo assistidos, né? Não podemos nos sintonizar com vibrações difíceis, com noticiários aí alarmantes. Nós sabemos que a situação está ocorrendo, né? Que temos que nos proteger. Porém,
Vamos elevar os nossos pensamentos e as nossas preces e contribuir para esses espíritos que estão aí, esses emissários de Deus e Jesus na Terra nesse momento, para nos amparar, para nos encorajar. Nossa vibração é muito importante, a nossa prece é muito importante para contribuir com o todo. E o médium tem que ser consciente da sua responsabilidade, do seu trabalho. Como que eu posso ajudar? Nesse momento é fundamental que ajudemos com a nossa prece, com as nossas vibrações de auxílio, de gratidão por estarmos sendo amparados e de auxílio àqueles que necessitam. Jesus amava a oração e detestava a reza. Dizia aos seus discípulos: vigiai e orai constantemente para não cairdes em tentação. Quando, porém, orardes, não façais como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que os tais já receberam a recompensa. Entrai em vossos aposentos, fechai a porta e orai em secreto ao vosso Pai que está nos céus. Não deveis tampouco usar repetições ociosas, como fazem os gentios, que entendem que pelo muito falar serão ouvidos. Vosso Pai sabe o que vos é mister, antes mesmo que lhe pensais. Mateus capítulo 26, versículo 36 e Marcos capítulo 14, versículo 38. Aprendamos, pois, com Jesus a amar a oração e repudiar a reza. Então, vamos ter assim sempre essa recomendação de Jesus, E vamos orar com amor, Agradecer mais do que pedir. E nesses instantes, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, como termos a prece ali, a oração diária, esse diálogo com Deus e com Jesus. A prece é o nosso sustentáculo, ela nos leva aí ao fortalecimento da nossa fé. Que todos tenham uma noite de amor e de paz. Que assim seja.